Hello boy and girls, welcome to this video. I want to tell you about fio de cabelo. Dizem que Papa sonhou aonde não se sabe, na sua cama mais bonita de todos os tempos. O microfone se mexeu. Deus já lhe dizer o seguinte: Oh Papa, meu filho, você é o meu indicado, você é o único abençoado nesta terra. No entanto, assim que o seu sono acabar, o seu sonho terminar, fala para o povo da minha terra, para cada um procurar um cabelo na sua Bíblia, de modo a que o cabelo encontrado seja colocado dentro de uma garrafa e que seja dentro dessa mesma garrafa adicionada a água. Depois que tiver sido adicionada a água, as pessoas deverão começar a beber essa água de modo a que se livrem do coronavírus. Que voz bonita de Deus. Acho que Deus, se falasse assim, o ser humano se aproximaria mais. Tipo, Deus, eu confio mais em ti e tal. As pessoas já vão acreditar que Deus existe. As pessoas já vão acreditar mais que Deus é a melhor cena. Não achas? Mas agora as pessoas meio que estão distantes. Você só vai dizer Deus, Deus, Deus e tal. Agora, eu vim dizer o que eu acho desta situação, qual é a minha opinião com relação a esta situação. Existem coisas óbvias aqui. A primeira coisa, quando tu recebes informação, tens que correr para duas grandes plataformas. A maior parte das pessoas corre simplesmente para ir acreditar no Facebook. Facebook é um lugar em que pessoas que fazem notícias criam para poderem ter cliques e colocam lá. Então tu vais clicar em fake news só para poder gerar impressão para aquelas pessoas e ganharem taquinho com isso. Bem, tem certas notícias que alimentam, mas nem por isso. Então, o que eu quero fazer aqui é uma simples coisa como analisar factos. É assim, nós ultimamente temos pessoas que não frequentam muito a igreja para ler a Bíblia. As pessoas têm Bíblia, mas nem sequer leem a Bíblia. Provavelmente alguém tenha pensado, as pessoas agora estão de quarentena, que não morram de suicídio. Que essas mesmas... Falando em morrer de suicídio por causa de quarentena, neste período de quarentena, você pode estudar inglês gratuitamente através do WhatsApp, que é sentar no seu WhatsApp, para além de ficar nas fofocas, você fica no WhatsApp, aprende inglês. How are you doing? I'm doing well e tal. E é gratuitamente, é só clicar no link que está aqui embaixo, aceder ao grupo e já está. E esse é o presente que eu tenho para si. E não só, se quiser transformar a sua falta de dinheiro em existência de dinheiro, tens como fazer isso com os manos da Gueva. Tu ligas para os manos da Gueva e dizes, manos da Gueva, eu quero ser parceiro vosso, eu quero revender os vossos produtos. E eles vão sim lhe atender e vais sair com uma grande vantagem. Se quiseres usar os produtos da Gueva, tipo manta, juvete, essas coisas todas, edredons por aí fora, tu só ligas e dizes, manos, e eu quero essa cena para eu poder usar. Se estiveres dentro de Maputo e Matola, eles fazem entrega entrega a domicílio ou ao domicílio. Entrega nas casas para ser um pouco mais seguro na fala e tal. Então, liga agora, solicita o que você precisar, se é o produto ou os produtos para poder vender como um afiliado deles. Agora, se precisar dormir numa cama de conforto, os manos da Master Sleep Mobiliário estão neste momento com as melhores camas e os melhores preços. Eles fazem entregas para Maputo e Matola. Então, eles levam a cena, só ligares e dizeres, manos, eu quero essa cena para mim, eu quero essa cena para minha família toda. Então, eles automaticamente vão levar o produto até a sua porta. Basta dar endereço. Estou a suar, quero patrocínio. Ar-condicionado, por favor. Então vamos lá. É assim, quando começamos a ter este problema de corona, as pessoas meio que ficaram desnorteadas. Pai a dizer, filho, fica aí, não me se junta a mim. Mãe, fica lá do outro lado. Só que por causa daquela questão de que um cidadão não consegue viver em sociedade isolado. Começaram já a se aproximar e tal. Mas eles não tinham conversa, não tinham nada que lhes unisse, que lhes pudesse fortificar. Um gênio pensou, uau! Como fazer essa cena? Ele inventou que a Bíblia possui um cabelo lá, que as pessoas devem folhear a Bíblia e encontrarem um cabelo, e aquele cabelo deve ser levado para dentro de uma garrafa, adicionado água lá dentro, para depois começarem a beber para se esquivarem deste mal chamado coronavírus. Dizem que esse é o sonho do Papa. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo uma notícia, falsa ou verdadeira, eu jogo essa notícia no YouTube. Vou ao YouTube para ver se existe algum comunicado oficial dessa grande figura ou não. Vou depois para o Google para ver se existe um comunicado oficial ou não. Geralmente, quando existe um comunicado oficial dessas grandes figuras, as cenas ligadas a essas figuras aparecem no topo, nas primeiras páginas do Google. Yo, criança, tudo bem? Também, senta aí de vir. Então, foi o que eu fiz. Levei papa, cabelo, fio e tal. Joguei no Google. Google não me mostra nada. Levei papa, cabelo, fio, joguei no YouTube. YouTube não me mostra nada. Simplesmente me está a mostrar vídeos de papa de há muito tempo. E eu voltei a pensar, papa tem órgãos de comunicação social. A Igreja
Católica tem órgãos de comunicação social. Foi através de que meio de comunicação que Papa deu a conhecer essa notícia ao mundo? Por que as grandes emissoras não estão a comunicar essa cena? Por que simplesmente essa cena só acontece aqui em África? E as pessoas estão a acreditar nessa cena. Ainda ontem, um primo meu lá de casa me ligou, disse, pá, lá no nosso mato em Zavala, disse, pá, camarada, aqui nós estamos a meter cabelo nas garrafas e queremos nos salvar dessa cena chamada coronavírus. Eu fiquei admirado, cabelo e tal. Artística. Beira News, só novidades. Esse não é aquele caso que tens que ver. Um parente seu amor é para acreditar que isso é real. Não o vírus que propaga, se somos nós, temos que ficar em casa para evitar a disseminação desse mal. Lave as mãos com sabão ou cinza, meu irmão. Terás ajudar a salvar o mundo todo. Coronavírus é bazar. Coronavírus é bazar. A fome de 83 não queremos sentir. Coronavírus é bazar. Coronavírus é bazar. Essa que era mundial não queremos sentir. Chineses já morrer, italianos já morrer. Imagina a África, o que será de nós sem ti? Deixa de emoções, deixa curtições fora. Cuida bem de ti, siga as instruções. Ora a Deus para cuidar de nós. Lave as mãos com sabão ou cinza, meu irmão. Terás ajudar a salvar o mundo todo. Coronavírus é bazar. Coronavírus é bazar. A fome de 83 não queremos sentir. Coronavírus é bazar. Coronavírus é bazar. Essa que era mundial não queremos sentir. Coronavírus é bazar. Coronavírus é bazar. A fome de 83 não queremos sentir. Coronavírus é bazar. Coronavírus é bazar. Essa que era mundial não queremos sentir. Beira News, só novidades.